Fala, galera do nono ano, sejam bem-vindos ao nosso terceiro bimestre. Essa é a nossa aula 1 de Estudos Amazônicos, certo? Agora nós chegamos literalmente na metade do seu livro, tá? E nós vamos começar a falar sobre geografia da Amazônia. Nós encerramos a parte de história da Amazônia, eu já te expliquei, né, que a nossa matéria Estudos Amazônicos nós tratamos sobre história da Amazônia e geografia da Amazônia. Pois é, nós encerramos o conteúdo de História da Amazônia de todo o teu ciclo do ensino fundamental. Agora, a gente vai começar a encerrar a parte de Geografia da Amazônia, tá bom? Então, nós vamos começar pelo nosso capítulo 2, tá? O capítulo 2, que fala sobre as ações de desenvolvimento na Amazônia, tá? Uma coisa que eu quero que você preste atenção é o seguinte: muito do que a gente vai falar aqui, tá? Nós já explicamos, tá? Na parte lá de História da Amazônia. Então, nós vamos usar o contexto histórico que nós já aprendemos, tá? No semestre passado, né? Primeiro e segundo bimestre passado, tá bom? Para dar continuidade aos nossos estudos e aprofundar algumas questões na geografia da Amazônia. Então, eu já te expliquei na nossa aula ao vivo, né, porque a gente não vai ver o capítulo 1, mas nós vamos já começar com o capítulo 2, tá? Que é justamente onde nós vamos entender, né, as estratégias geopolíticas ali do Estado brasileiro para a nossa região e principalmente quais as consequências daquelas ações, né, que nós aprendemos ali, né, algumas aulas atrás, aquelas ações que eram voltadas para o desenvolvimento da Amazônia, que consequências aquilo teve, né, na questão socioespacial daqui da nossa região. Então, você abre lá na página 88, tá? Para a gente começar a ver um pouquinho sobre isso. Então, olha só. A gente já começa com uma pergunta, tá? Assim, logo de cara. Quais fatos teriam contribuído para a mudança na organização social do espaço geográfico da Amazônia? Pergunta de prova isso aí, né? Que tipo de coisas teriam contribuído para se modificar a maneira como as pessoas que anteriormente, né, viviam aqui se organizavam, tá? E aí passaram a ter que viver de uma maneira diferente, principalmente por causa das ações políticas de desenvolvimento voltadas para a região, tá? Tudo isso tem a ver com o que a gente está tratando, tá? Então, a ocupação da região amazônica, ela vai ocorrer a partir de ações externas, tá? O que significam essas ações externas? Tá? Significa que elas eram pensadas de fora para dentro, tá? Como assim pensadas de fora para dentro, professoras? A maior parte dessas ações, se você for lembrar, né, aqui nesse capítulo, nesta aula e portanto, neste capítulo, nós vamos lembrar muito das ações que foram feitas ali no governo do Vargas e no governo do Juscelino Kubitschek. Deixa eu aparecer para ti aqui de novo, tá? Então, assim, nós vamos relembrar, né, e tentar responder essa questão que eu mostrei para ti aí agora no contexto desses dois governos passados, tá? Então, desde lá, o que a gente pode perceber é que as políticas para ocupação, voltadas para a ocupação da nossa região, elas eram todas feitas de fora para dentro, ou seja, elas vinham de ações externas. Elas eram pensadas por pessoas que não viviam aqui, que não moravam aqui. Então, o governo federal brasileiro sempre teve a ideia de trazer a modernidade para a Amazônia. Aí fica meio parecendo que as coisas aqui não funcionavam direito, né? Ou que eram atrasadas. Lembra? A gente comentou sobre isso. Essa era a visão que permeava ali todas as políticas governamentais naquela época. A ideia do vazio demográfico, a ideia de que era uma região atrasada e precisava ser desenvolvida, precisava ser modernizada. Então, isso a gente chama de ações externas. Tá? Essas ações externas, elas vão caracterizar a nossa região como exportadora de matéria-prima. Então, nunca vai se ter nesse período aqui, né, não se tinha programas governamentais para, por exemplo, industrializar a Amazônia ou qualquer coisa do tipo. Não, né? Era sempre com a ideia de transformar a região, tá, em uma exportadora, então produtora, né, e exportadora de matéria-prima, tá? Principalmente recursos minerais e recursos florestais, tá? Então você percebe aqui que a ideia de exploração do meio ambiente amazônico não é uma ideia nova, né? Ela já vem desde ali, né, do início do século XX, ali no governo do Vargas. Desde aquele momento nós vimos, né, que se tinha ali toda uma ideia para trazer
para transformar a Amazônia, ter lá as zonas agrícolas, né, e tornar ela produtiva, e tornar ela ocupada, sempre com esse intuito, né, então de exploração dos recursos que se tinha aqui na região, tá? E isso a gente viu quando a gente falou, né? Lembra desse cartaz aqui? Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente viu sobre ele, tá? É um cartaz lá do Senta, lembra do Senta com M, tá? Era um cartaz de propaganda, certo? Então, desde 1930, que é quando a gente tem ali o governo do Vargas, tá? De 1930 a 1945, esse é o primeiro governo do Vargas. Lembra, foi estimulada lá a marcha para o Oeste. A marcha para o Oeste foi aquela política de ocupação que foi criada, né, para incentivar as pessoas de outras regiões a virem para cá, para o Pará, né, para a região amazônica, na verdade, não só para o Pará, tá? Então, vinham para cá, para a região amazônica. Então, isso era chamada Marcha para o Oeste, né? Criou-se ali várias campanhas para atrair os brasileiros, sempre com aquela ideia de que, não, você vai chegar, sua vida vai mudar, você vai trabalhar, você vai ter uma terra para chamar de sua, né? Você vai poder ganhar dinheiro, enriquecer, que é uma coisa que você não está conseguindo fazer aí na região onde você mora, mas na Amazônia você vai conseguir, né? Repara bem aqui no cartaz, né? Olha que coisa bonita. Você tem aqui o lote, a casinha, os animaizinhos, né? O cara trabalhando com seringueira aqui, extração de látex, a senhora que estendendo a roupa, tudo muito bonito perto do rio, né? Então, uma maravilha. Quando os caras chegavam aqui, tava lá floresta densa, vai lá e te vira, né? Até parece que ele ia encontrar desse jeito. Mas esse era o intuito, né? Essa era a ideia, tá? Então, é para isso que propaganda existe, tá? Para vender esse tipo de coisa. Então, o governo ele vai criar, né? Isso era uma informação que a gente ainda não tinha dado para vocês. O governo ele cria um Departamento Nacional de Povoamento. Exatamente. Existia um departamento específico para cuidar desses fluxos migratórios para cá, para a região amazônica. Tanto da parte, o SENTA, né, que nós vimos lá, aquela superintendência, ela vai fazer parte deste Departamento Nacional de Povoamento, tá? Nesse caso, ela está voltada para a região amazônica, né? O SENTA está voltado para a região amazônica. Esse departamento, ele era nacional, tá? Então, é esse departamento, a partir de ações convocadas por esse departamento, é que ele vai orientar, né, para onde que vai esses fluxos migratórios, para onde essas pessoas têm que ir, que locais elas têm que ocupar. Porque, assim, desde o período colonial, gente, o Brasil ele sempre foi muito mais ocupado na região Nordeste e Sudeste, a parte litorânea brasileira ali, né? Então, Nordeste, Sudeste, Sul. Desde o período colonial, essa é a parte que é mais povoada, porque foi a parte onde se começou o Brasil, né? Então você tem um movimento migratório muito lento para o interior brasileiro, tá? Então a grande preocupação do governo, aqui neste período nós não tínhamos Brasília ainda, tá? Nós vamos ver que Brasília vai ser criada no governo de Kubitschek, que é o próximo que a gente vai tratar, tá? Então não se tinha Brasília ainda, a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, então preste atenção, você tinha polos industriais na região sudeste, né, no litoral brasileiro, a capital brasileira, né, o centro administrativo e político do Brasil era no litoral brasileiro, tudo ficava concentrado ali, né? E aí você tinha poucos, né, pouco povoamento, pouco desenvolvimento também, né, pouca participação política e econômica das outras regiões. E aí, esse Departamento Nacional ele vai cuidar justamente dessa corrente migratória para essas pessoas para o interior do Brasil. Essa marcha para o oeste, ela não se resumia numa marcha para a Amazônia, ela era literalmente uma marcha para o interior do Brasil. Você vai ver ali, né, a parte do Planalto Central, a parte do Pantanal Amazônico também sendo incentivado para que as pessoas saiam, né, desencosta do litoral brasileiro, amigo. Você nem tá ganhando dinheiro aí, então vai pro oeste, né? Vai para dentro do Brasil, vai pro interior brasileiro, para tentar ali ganhar a vida e também aproveitar para, né, ocupar, né, para produzir, para desenvolver as regiões. Então a marcha pro oeste, ela foi um grande, né, plano governamental para o Brasil. A parte da ocupação da Amazônia, a parte do fluxo migratório para a Amazônia fazia parte dessa marcha, mas não era o único local para onde as pessoas eram incentivadas a ir, entendeu? É isso que eu quero que a gente preste bastante atenção, tá? Então, olha só, eu vou te mostrar, né, a evolução, vamos dizer assim, né, na questão
socioespacial aí do próprio Brasil. Como que ele foi se modificando, né? Então, essa marcha para o oeste, qual era a intenção dela? Era justamente acabar ali com os chamados vazios demográficos, tá? Lembra? Essa era a visão que se tinha da Amazônia, mas não era exclusivamente da Amazônia. Outras regiões do país, principalmente o centro-oeste, ele era também considerado um vazio demográfico. Por quê? Porque você tinha uma concentração grande da população brasileira no litoral. Então, essa marcha para o oeste, tá? Ela tinha esse objetivo de ocupar esses vazios demográficos, tá? Então, nesse inteirinho você vai ter, por exemplo, a fundação da cidade de Goiânia, né? Goiânia fica literalmente no centro do Brasil, né? Brasília mesmo, quando vai ser construída mais para frente, ela vai ser construída no Planalto Central, então bem no meio do Brasil. Então, Goiânia, por exemplo, é uma cidade que vai surgir em 1933 apenas, tá? Além disso, esse Departamento Nacional de Povoamento, né, que eu acabei de dizer para vocês, ele vai ser responsável por redistribuir terras públicas. Então, o governo passa a distribuir terras públicas para as pessoas, não é para qualquer um, é óbvio, né? Ele também vende por uma bagatela, né? Um preço muito barato, tá? Para que as pessoas ocupassem essas terras que ficavam mais para o interior brasileiro, tá? Ainda também nessa mesma ideia, né, de ocupação aí, né, na época do Getúlio Vargas, a gente tem a criação dos territórios federais, tá? Eram territórios que eram de gestão do governo federal, então não eram estados, tá? Então não tinha um governo próprio, essas coisas assim, era o próprio governo federal quem comandava. Isso facilitava principalmente com relação a leis, né? Facilitava também com relação a essa coisa de distribuição de terras, porque isso ficaria tudo a cargo do governo federal, já que o governo federal era quem comandava aqueles territórios, quem governava aqueles territórios, né? Eles não eram estados. Então, que territórios federais eram esses que vão surgir nesse período? O Acre, o Amapá, né? E aí a gente tem outros, Guaporé, Ponta Porã e Iguaçu, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um mapa que é o mesmo, são os mesmos mapas, tá bom? Que estão lá na página 90. Então, se você quiser acompanhar melhor no teu livro, vai lá na página 90, tá? Abre, que é justamente esses 4 mapas que a gente vai analisar agora, tá vendo aí? Então, esses são os mapas das divisões regionais do Brasil. De 1941, deixa eu tirar minha carinha daqui, de 1941 até 1988, tá? Então, nós temos aqui, se você prestar atenção, uma divisão, vai ficando diferente as divisões regionais, tá? Então, geograficamente, essa parte do espaço geopolítico, tá? Ele vai sendo modificado com o passar do tempo, tá? 1941, por exemplo, que é esse primeiro aqui, nós ainda estamos no governo do Vargas, 41 e 45, que são esses dois aqui de cima, tá? Então, olha só, nós ainda temos 5 regiões, norte, nordeste, o este, que engraçado, o nome era esse mesmo, tá, gente? Não era sudeste, era este, o centro e o sul, tá? Dividido aqui nessas 5 cores para a gente entender melhor. Então, repara bem que a gente tem bem aqui, deixa eu botar uma canetinha aqui para você entender melhor, tá? Se eu conseguisse, tá? Mas enfim, bem aqui onde é o Acre, tá vendo? Tá vendo como ele não tá aparecendo como os outros estados, né? Assim, com sigla? Por quê? Porque ele não é um estado, ele é um território federal. Tá? Então, ele era o território do Acre, tá? Outra coisa que eu quero que você repare bem, tá? Repara bem tem alguns estados aqui que eles não existem ainda, tá? Então, por exemplo, olha aqui o Mato Grosso, viu? Tá vendo o Mato Grosso do Sul? Não, né? Por quê? Porque o Mato Grosso um dia foi só Mato Grosso. Vê como ele é grande, né? Aqui Goiás também. Não existia ainda o estado do Tocantins, era só o estado de Goiás. Olha como ele era grande, viu? Então, nós tínhamos aqui em 1941 menos estados no Brasil, tá? E o Acre, ele era um território federal, isso em 1941. 1945, né? 4 anos depois, já tem uma mudança grande, né? Porque vão surgir outros territórios federais, lembra? Para quê? No intuito de crescer, né, de fazer, do governo federal ter um maior acesso a essas terras, né, e poder redistribuir e comandar esse povoamento aí com essa marcha para o oeste. Outra coisa interessante da gente ver bem aqui em 1941, tá? Vê que não tem o estado de Roraima, que fica aqui em cima,
não tem, né? Tudo é Amazonas. Vê que não tem o estado do Amapá bem aqui, tudo é o estado do Pará, tá? E já em 1945 começa a aparecer, viu? Então aqui em 1941 só existia um território federal. Aqui em 1945 já se tem outra leitura das regiões, tá vendo? São bem mais regiões, tá? Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Centro-Oeste e Sul. Tu imagina para tu aprender as regiões brasileiras nesse período, né? Criancinhas de 1945 deviam ter muito trabalho, né? Não é igual hoje que alguém te pergunta assim, quantas são as regiões no Brasil? Tu vai dizer, são 5, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Pronto. Em 1945, pense, a galerinha tinha que decorar tudo isso aqui. Ó que difícil, né? Então você tinha o Norte, Nordeste, por aí vai, tá? Mas eu quero que a gente perceba o seguinte, que vão surgir mais territórios, né? Federais, justamente para se ter, né, uma maior influência, uma maior ação do governo federal nessas regiões, tá? E todos esses territórios federais, eles vão surgir justamente na parte aonde o governo federal quer que seja ocupada, né, que é o que ele chama de oeste, né, o interior do Brasil, que é a região norte e a região aqui centro-oeste. Tá? Você não vê esses territórios aparecerem aqui, por exemplo, no litoral brasileiro. Tá? Então, a gente tem agora aqui o território do Acre, a gente tem aqui o território do Rio Branco, o território do Amapá, o território do Guaporé, mas aqui o território de Ponta Porã e o território de Iguaçu. Tá? Então, nada mais, nada menos de em 4 anos, tá? Onde se tinha só um território federal, passa a ter 6 territórios federais. Então, são 5 a mais do que se tinha, né, em 1941. Para quê? Para aumentar essa influência do governo federal brasileiro e incentivar, estimular essa política de ocupação que existia no período. 1969 já não é mais o governo do Vargas há muito tempo, né? Aqui a gente já está no período do regime militar brasileiro, da ditadura, tá? Mas aqui a gente pode perceber que pouca coisa mudou, né? Apenas passou a ter menos regiões, né? Então não tinha mais esse negócio de Nordeste Ocidental, Oriental, Leste Setentrional, não. Tá? Em 1969 você já tem só a região Norte e Nordeste, passa a ser chamado de Sudeste ao invés de ser chamado de Leste, o Centro-Oeste e o Sul, são só esses. Mas os territórios federais, eles permanecem, tá? Os únicos 2 que vão sumir, né, de 45 para 69 é o de Ponta Porã e o de Iguaçu. Mas e muda de nome, né? O território do Guaporé vira o território de Rondônia, que mais tarde vai dar origem ao estado de Rondônia. O Acre, repara, ele deixa de ser um território e passa a ser um estado. Então ele passa a ter administração própria, governo próprio, não mais o governo federal comandando o Acre, tá? Mas permanecem aí 3 dos 6, né? Então o território de Rondônia, o território de Roraima e o território do Amapá. Já está um pouco mais parecido com o que a gente conhece hoje, né? Mas o Mato Grosso data grande, Goiás também data grande. Já se tem o Distrito Federal bem aqui, porque Brasília já tinha sido construída em 1969, tá? E aí a gente tem a divisão atual, que é o que a gente conhece, estuda em geografia, aprende, né? Desde que a gente está lá, acho que no 2º ano, 3º, enfim, tá? Que a gente vai aprendendo aí sobre as divisões regionais do Brasil, tá? Então, em 1988, desde lá é a mesma divisão até hoje, certo? Então, nós temos a mesma quantidade de regiões, certo? Mas aí não existem mais territórios federais, todos os que antes eram territórios federais tornaram-se estados, então, ó, estado de Roraima, Rondônia, Amapá, Acre, que já era, né? Nós tivemos aí, né, a divisão do estado do Mato Grosso em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e Goiás também virou, né, Goiás e o norte de Goiás virou o estado do Tocantins, tá? Então esse é o atual, aquele que a gente aprende lá em geografia direitinho, tá bom? Então, por que essas mudanças todas estão constantes, tá? Isso tinha a ver também com a
ideia da própria política, né, de organização ali territorial para a nossa região. E a organização da estrutura fundiária da região, como foi que se deu, tá? Como é que isso vai se suceder, vamos dizer aqui. Bom, a Constituição Federal de 1946, não é a de 88, é de 46, tá? Volta para lá, para o governo do Vargas, logo em seguida do governo do Vargas, tá? Ela vai prever um repasse de 3% do orçamento nacional para a região amazônica, tá? E é justamente para que esse percentual ele seja, e olha, presta atenção, é um percentual do orçamento nacional, tá? Ou seja, do dinheiro que vai ser arrecadado no Brasil inteiro, 3% deveria ser investido na valorização econômica da Amazônia. Então você percebe que realmente isso era uma coisa constitucional, gente. Ou seja, ia entrar governo e sair governo, ia ter que ter isso aí. A única coisa que mudaria seria uma nova Constituição. E mudou, tá? Na Constituição que a gente segue não tem mais isso, só para deixar bem claro. Antes que você comece a achar que tem que cobrar isso dos governantes, por favor. Tá? Não existe mais nessa Constituição. Mas a de 1946 tinha. E é para a gente perceber o seguinte, o quanto era levado a sério realmente essa coisa de valorizar a Amazônia, de quanto que a Amazônia era enxergada como uma região que precisava se desenvolver economicamente, tanto que se tinha uma parte do orçamento nacional que era voltado para a valorização econômica da região. O problema, né, é que o que a Constituição, essa Constituição ela vai estabelecer? Né? Ela vai estabelecer regras também, né, regras para posse de terra. Então ela vai dar aos poceiros, né? Lembra, os poceiros, eles são aquelas pessoas que estão na terra, mas eles não têm a propriedade, né? A escritura ali da terra. Então, ela vai estabelecer que poceiros que estejam ali em terras com até 25 hectares, eles podem permanecer ali na terra, é deles, tá? Mas isso vai gerar uma série de questões, tá? Por quê? Como é que o governo ia garantir o povoamento dessas terras? Como é que ele ia garantir realmente que os poceiros que estavam vivendo até essa quantidade aqui de terra iam ficar realmente? E como é que ele ia saber, né, fiscalizar, por exemplo, se essas pessoas eram realmente poceiros ou se elas, né, só não se aproveitaram ali dessa legislação para se dar bem, tá? Você vai ter, por exemplo, muitas pessoas que migraram de uma região para outra, né? Conflitos que vão ser causados porque você vai ter gente que vai querer ocupar a terra que era indígena, tá? E dizer que é sua, né? E que ele está ali, que a Constituição lhe dá direito, enfim. Então, isso vai gerar muitos dos problemas que nós já até vimos, né? Anteriormente. Então, isso é aí fundamento, né? De boa parte, base de boa parte dos conflitos por terra que ainda se enfrentam nos dias de hoje na região, tá? E aí a gente tem o governo do Juscelino Kubitschek. O governo do Kubitschek, ele vai, ou do JK, para os íntimos, né? Ele vai de 1956 a 1961. E aí lembra, a ideia forte dele era a ideia de modernização e de integração nacional, tá? E para isso ele vai criar o tal do plano de metas, né? Que ele, também na propagandazinha dele, ele chamava de 50 anos em 5, né? Vamos desenvolver, vamos crescer o Brasil 50 anos em 5. Tá? Esse plano de metas, ele era um documento, né? Todo que foi preparado aí no governo dele, que ele tinha um caráter econômico, né? Então era um documento voltado com ações voltadas para o crescimento econômico do Brasil, tá? E ele vai apresentar nesse documento diversas estratégias para desenvolver o país com base na industrialização. Então, a ideia do JK era justamente tornar o Brasil, né, um grande polo industrial, uma grande potência industrial, até para quem sabe concorrer com outras potências mundiais que você tinha na época, tá? E sempre com essa ideia de modernização e de integração nacional. E lembra, quando a gente fala de JK e fala de integração nacional, estamos falando de construção de estradas, né? Ele constrói Brasília no meio do Brasil, literalmente, ali no Planalto Central. E a ideia não foi assim à toa, tipo assim, olha, vamos construir aqui porque eu achei legal. Não, tá? Era justamente para descentralizar da região sudeste, né? Porque a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, era para descentralizar ali do sudeste e levar para o meio do Brasil, até para incentivar, né, um pouco ainda influenciado ali para a ideia da marcha para o oeste, incentivar a ocupação do interior brasileiro, incentivar a modernização também, porque senão você ia ter dois Brasis, né? Um industrializado, moderno, grande, populoso, que era o litoral, e outro atrasado, né, um vazio demográfico,
pouco desenvolvido que era o restante do Brasil. Então, essa era a percepção. Não que realmente esses locais fossem assim, tá, gente? Você tinha riquezas específicas ali, mas uma coisa a gente tem que concordar, eram bem pouco exploradas, porque a maioria das indústrias, fábricas, enfim, empresas, acabava preferindo investir na parte do litoral brasileiro, que era onde você tinha uma maior concentração de pessoas. Então, a ideia era desconcentrar essa população dali, ou seja, espalhar ela mais, para poder você ter também esse investimento mais pulverizado no Brasil como um todo, certo? E aí, para cá, para a região, né, tu pode abrir lá na tua página 93, tá? Ele vai construir a rodovia Belém-Brasília. Tá? Estamos falando de Amazônia, então vamos falar daquela parte que nos interessa. Tá? Ele vai construir outras rodovias, é óbvio, né? Não é só a Belém-Brasília, ele vai passar 5 anos do governo dele construindo a Belém-Brasília, tá? Mas essa aqui é a que, vamos dizer assim, a que tem influência aqui na nossa região, tá? Então, a rodovia Belém-Brasília, ela começa a ser construída em 1957, então lá no governo do Juscelino Kubitschek, mas ela só vai ser concluída em 1974, tá? E é interessante, o que é interessante da construção da Belém-Brasília é que, assim, ela foi construída em 2 frentes. Uma frente saía de Brasília, subindo em direção à região norte, e outra foi saindo da região norte de Belém, né, indo para o sul, né? Indo em direção a Brasília. Então, houve um momento em que essas 2 frentes de construção elas se encontraram literalmente no meio do caminho. Ah, essa foi uma ideia para ver se ela era construída mais rápido. E ainda assim levou todo esse tempo, né? Tu imagina se eles tivessem construído só, né? Só em uma direção, né? E não em 2. Mas enfim, isso é só uma curiosidade, tá? Sobre a construção da Belém-Brasília. Então, nós temos aí a Belém-Brasília em 1958. Então, ali, ó, um ano depois, né, do início da construção, era como ela estava, né? Era terra, era uma estrada aberta no meio da floresta, literalmente, ali, né? Então, se você puder prestar atenção, você vai até perder de vista lá atrás, porque ela é realmente uma rodovia enorme. E hoje, né? Para quem não sabe, né, ainda não se tocou, a Belém-Brasília é a nossa queridinha BR-316, né? Que o quilômetro 1 dela é justamente bem aqui, né? Ali no bairro do Castanheira. Qual o objetivo da construção, né, dessa rodovia? O mesmo objetivo de todas as outras rodovias que o JK mandou construir, né? Interligar regiões. No caso da Belém-Brasília, ela interligaria a fronteira dos recursos naturais, que no caso era aqui a região norte, né, com a parte industrializada do Brasil, que é a região ali centro-oeste, e a partir dali você poderia ir para outras cidades, né, sudeste, sul, enfim, tá? Então, a ideia, né, era até boa, tá? Só que a gente teve ali mudanças socioespaciais que vão ser provocadas por essa construção. Então, você tem uma dinâmica, né, interessante de como essas coisas vão se dar ali na sua extensão. Você vai ter, sim, regiões que vão crescer muito, mas outras que não vão crescer tanto assim, tá? Então, a gente tem aí no mapa, né, justamente a extensão da Belém-Brasília, né? Ela começa em Belém. Então, ela vai, os polos regionais dela, né, são Belém e Anápolis, em Goiânia. Tá? Então, ela vai de Belém até Anápolis. Ela corta aí o estado do Pará, passa pelo Maranhão, por Tocantins, né, Goiás, até chegar ali na cidade de Anápolis, Goiânia. Tá? Então, o que a gente pode observar é que no decorrer aqui dessa extensão dela, tá? Existem várias condições naturais e socioeconômicas diferentes, né? E que também vai acabar acarretando numa diferença no desenvolvimento desses locais aqui, tá? Então, o que a gente tem é o seguinte, até 1970, né, a rodovia ela foi um fator positivo. Por quê? Porque ela vai beneficiar cidades, né, e vai incentivar o seu desenvolvimento. Então, você tem cidades aqui próximas, né, próprio Belém aqui, né, cidades que ficam ao redor, né, às margens de onde foi construída essa rodovia. E aí, né, com maquinário, operários e coisas assim, você precisa ter local para dormir, local que forneça comida, você precisa ter toda uma estrutura, né, para amparar esses trabalhadores, essas pessoas. Então, isso durante um tempo vai ajudar o crescimento econômico de cidades que ficavam à beira, vamos dizer assim, né, à margem dessa rodovia. Então, a rodovia ela vai promover, sim, uma dinamização, né, desses polos regionais, né, isso vai repercutir nas áreas que são no entorno dela, né, que ficam ali. Então, você vai ter caso de regiões que vão crescer, né, com
com a construção dessa rodovia, mas você também vai ter outras regiões que ficam mais afastadas que vão ter ali, né, a sua economia meio que estagnada. Você tinha umas que tinham a economia estagnada e acabaram crescendo, né, e permaneceram crescendo porque a rodovia ficou, né, não foi desfeita, é uma rodovia que é muito utilizada até hoje, tá? Mas você vai ter outros locais que não vão ser tão beneficiados assim. Por quê? Porque o aparecimento dela e o crescimento dela influencia ali num fluxo maior, né, para escoamento de produção. Então, você acaba intensificando as atividades agrícolas e de pastagem que você tinha na região, tá? Essa intensificação, ela acaba provocando ali, né, aparece como um fator negativo, por quê? Porque as cidades que são mais tradicionais, as cidades que não viviam dessa atividade agrícola, dessa atividade de pastagem, né, de criação de animais, etc., tá? Elas vão acabar perdendo, né? Por quê? Porque tem muita da produção que antes era escoado pelos rios, né? E aí as pessoas procuravam essas cidades mais tradicionais para poder escoar através dos rios, elas acabam perdendo isso. Por quê? Porque agora você tem a estrada e a estrada é muito mais rápida, tá? Então o transporte, a comunicação acaba sendo feito pela estrada e essas cidades mais tradicionais que dependiam aí desse transporte, dessa comunicação pelos rios, acabam sendo deixadas de lado, né? E sendo substituídas por locais, né, que ficavam próximos aí à rodovia. Então você tem ponto positivo e ponto negativo, né? Não é, nem tudo são flores, certo? Alguns locais não vão se beneficiar aí com o aparecimento com a construção, né? Aparecimento não, é com a construção desta rodovia. Beleza? Na próxima aula nós vamos ver o capítulo 3, tá? Então, eu vou pedir que você preste bastante atenção aí na descrição que está aí na tua plataforma para te saber quais são os exercícios que você tem que fazer, beleza? Então, a gente se vê na próxima. Tchau!